a ação sobe ou desce, está muito ligada com as dinâmicas de aço, tá? E mineração, certamente, né? Porque a Semin também, em termos de EBITDA, ali é o carro-chefe da companhia, né? É o business mais profitable, né? É o que tem mais margem. Então, realmente, as perspectivas para mineração, e aí a gente logo depois pode engatar em Vale, as perspectivas para mineração são de um cenário onde, vai lá, talvez o preço do minério de ferro não caia mais do que a gente já viu cair em relação a essa volatilidade que teve, principalmente no meados do ano passado, que chegou a bater um pouco abaixo de $90. A gente tem uma média para o ano de 2025 de preço de minério de ferro de $99 a tonelada, isso é média anual, tá? Então vai ter uma volatilidade ao longo do ano, mas a gente acredita que a média anual vai ficar ali bem próxima de $100. Então, de certa forma, eu acho que é um patamar ainda razoável, mas o mercado está penalizando muito o para frente, né? A visibilidade para frente ela é muito turva em relação à economia chinesa, tem muita incerteza, e a gente, de certa forma, vê isso sendo refletido no preço dos ativos ligados à mineração. Então, basicamente, os dois compounds ali que fazem preço em CSN preço de minério de ferro e o mercado de aço. Então, o mercado de aço acaba sendo um pouco sinérgico, que eu já comentei em Uzi Minas, e ali eu também vejo uma questão para mineração que, embora o preço ainda, a gente ainda acha que está num patamar razoável, acho que o mercado ainda é muito temeroso com a economia chinesa, então os papéis ainda estão bastante descontados e depreciados. Então, também. não é o melhor, assim, honestamente, se você busca uma rentabilidade de curto prazo, não é o melhor case. Então, um resumo geral de siderúrgicas compre Gerdau e fique fora das outras, tá? E aí, falando um pouco de Vale, né, que eu já basicamente entrei aqui no assunto de minério de ferro, Vale ter uma estratégia comercial agora que está mudando. Eu acho que a grande notícia que a gente pode falar, aí, principalmente em termos micro, né, porque em termos macro é aquilo, né, o preço do minério de ferro próximo a $100, você ainda tem uma economia doméstica deficitária na China em termos de consumo doméstico ali, basicamente beirando deflação, né? Então, tanto CPI quanto PPI, às vezes deu uma melhora perto do feriado do Ano Novo Chinês, mas a gente acha que vai voltar a regredir. Inclusive, os dados saem na semana que vem, na segunda-feira, e a gente sempre escreve, tá? Então, a gente, além de equities, a gente cobre o macro aqui de China, o pessoal aqui conhece, sabe, né? A gente faz a gente fez o Direto do Autoforno, que foi uma série de relatórios do ano passado, e a gente está fazendo agora o do macro ao micro, que a gente comenta sobre esses assuntos ligados à economia chinesa. E, assim, a perspectiva do plano de vista macro ainda é a situação complicada. As tarifas, como a gente comentou, elas podem afetar a China, né? Então, ele começou com uma tarifa de 10% para qualquer produto chinês, depois já incrementou mais 10% em cima dos outros 10%, então a tarifa já está próxima ali de 20% para qualquer produtos chineses. Quando começou em 10%, o Xi Jinping teve um discurso muito do tipo: olha, eu quero conversar, né, vamos ver se a gente consegue negociar isso O aí. Trump conseguiu trazer ele pra mesa. Era o que ele queria. Agora que já passou a 20, né, acho que o discurso do Xi Jinping ele já vem mudando, já está com um tom mais ácido, é, pensando em retaliações mais robustas. Então, acho que assim, a guerra comercial realmente está ongoing, né? Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Eu acho que as possibilidades de um acordo de curto prazo estão diminuindo, tá? Isso, por tabela, isso afeta, né? Porque a China vem, de certa forma, né, usando as exportações como uma muleta ali de certa forma, para crescendo, né? se resguardar de um consumo doméstico fraco, né? Como mencionei, está em basicamente deflação. Então, eu acho que isso, né, possivelmente vai ter uma situação mais complicada para a China. Eles acabaram de anunciar o PIB, né, a meta de PIB para 2025 veio igual a 2024, veio 5%. Lembrando que ano passado eles conseguiram entregar acima da meta, 5,5%, acima do que o consenso esperava. A gente tinha uma perspectiva de 4,8%.
e eles conseguiram entregar 5,5, então conseguiram ir melhor do que boa parte do mercado esperava no passado, mas é isso, esse ano parece que vai ser mais difícil, né? Então vamos aguardar um pouco o desenrolar dessa história toda ao longo do ano. Mas olhando o micro... Essa parte micro, ela consegue ser maior do que a parte macro? Né? Olhando o micro, a gente vê uma mudança de estratégia da Vale nítida, isso já foi extremamente perceptível, né, no último trimestre. E a gente acha o seguinte, cara, tá fazendo o que tem que fazer mesmo, né? Então, o Gustavo Pimenta, ele assumiu ali no final do ano, e ele já assumiu e fez algumas modificações em algumas diretorias importantes, principalmente no cargo de vice-presidente comercial, né, de Ferrosos. Saiu o Spinelli, entrou o Rogério Nogueira, e o Rogério Nogueira entrou com uma cabeça muito diferente do que o Spinelli vinha fazendo, tá? Então, e eu acho que para as condições atuais de mercado, eu concordo muito mais com o Rogério Nogueira do que com o Spinelli nesse ponto.